Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Congresso Brasileiro do Trauma Ortopédico. Nós vamos iniciar então agora o módulo de fraturas diafisárias do fêmur e eu gostaria de convidar o primeiro palestrante do dia, Dr. Ricardo Sprenger Falavinha, do Paraná, trabalha no Hospital do Cajuru, no Hospital Novo Mundo, que vai falar para nós sobre as fraturas diafisárias do fêmur. Qual o papel das hastes cefalomedulares? Então, doutor Falavinha, por favor, a palavra é sua. Boa noite, senhoras e senhores. Nós vamos conversar rapidamente com os senhores, nesse módulo de fraturas diafisárias do fêmur, a respeito do papel das hastes cefalomedulares. Eu acho que a fratura da diáfise do fêmur é uma fratura que dificilmente alguém dentro desse comitê de trauma não tenha experiência, não tenha feito alguma coisa. E sempre que a gente fala em fratura e já fala em tratamento cirúrgico, a gente sabe que vai precisar, para fazer a estabilização dessa fratura da diáfise do fêmur, o uso do princípio da estabilidade relativa. Eu vou usar um método ou intramedular de tutor ou um tutor extramedular. O tutor intramedular é a haste bloqueada, todos nós conhecemos. O tutor extramedular é a placa ponte ou a placa em onda. Uma fratura dessa de fêmur, se eu mostrar para os senhores, vocês logicamente vão fazer esse tipo de fixação. Uma haste que entra pela fossa piriforme. Ou então pode usar até uma placa em onda, divulgada pelo Dr. William Belangelo, com essa onda, que permite também um tratamento com tutor extramedular. Mas a gente começou a notar que no uso dessas hastes, começamos a ter alguns probleminhas, principalmente no ponto de inserção destas hastes. E o fio guia, se não está numa posição correta, esse fio guia pode ser o passaporte ou para o inferno ou para o paraíso. Os senhores vão escolher o que os senhores querem fazer. E nós podemos deixar esse nosso paciente em decúbito dorsal ou em decúbito lateral. No decúbito dorsal, o ponto de entrada é difícil, principalmente em pacientes obesos, mas eu tenho um bom controle da rotação. É difícil a redução porque o fragmento distal cai, mas é muito mais fácil o bloqueio distal. Da mesma maneira, o paciente em decúbito lateral, o ponto de entrada se torna mais fácil, mas eu tenho dificuldade do controle rotacional. Eu consigo uma redução mais fácil porque não tem a queda, não tem atração pelo gastrocnêmio, mas é mais difícil o bloqueio distal. Mas, de repente, quando começou a se usar as hastes intramedulares para as fraturas do trocante, começou-se a ter um outro ponto de entrada, que era a fossa do piriforme. E em vez da fossa do piriforme, o grande trocante. E nós vimos que tanto o decúbito dorsal ou lateral eu podia fazer essa fratura facilmente. E aqui está o exemplo. É muito mais fácil colocar uma haste entrando aqui do que entrando aqui atrás nesse ponto, como estamos vendo aqui do lado. E parece que esse ponto aqui é muito melhor de ser acessado, o trocante, do que a fossa do piriforme. Então, na fratura do diáfise do fêmur, eu preciso de um bom ponto de entrada para fazer uma boa redução da fratura e ter o controle da rotação, essas três coisas em conjunto. O distrator da O ajuda muito nisso daí, mas parece que este ponto de entrada no grande trocante é melhor do que a fossa piriforme. Existem alguns outros problemas também. Por exemplo, uma fratura dessa, que nós não sabemos se faz parte de uma trocanteriana ou se faz parte de uma fratura de diáfise, eu não tenho como fazer o bloqueio no fragmento proximal. Eu tenho que fazer esse bloqueio para dentro do colo femoral. Então, é de indicação de uma fratura, dessa fratura, o uso de uma haste cefalomedular, porque permite um bloqueio para dentro do colo e mostra aqui com 150 dias já o calo em formação. Fraturas mais fragmentadas, fica difícil conseguir achar o ponto de entrada numa fossa piriforme, é muito mais fácil usar. Note que colocado na mesa de tração, reduziu facilmente a fratura, mas nós notamos que vamos ter problema. O que eu posso fazer? Subiu esse fragmento pelas forças musculares. Está aqui o fragmento, essa aqui é uma fratura desfavorável, essa daqui é uma fratura favorável, vejam o traço invertido. Então, o que eu posso fazer? Nessas fraturas, eu posso fazer a entrada no grande trocante e fazer tanto em decúbito dorsal como em decúbito lateral. E mostrando aquela fratura, eu preciso reduzir essa fratura. Então, pequenos acessos e o fechamento desta fratura, usando essas pinças de osso, ajudam bastante. E elas devem ser mantidas, ou com uma cerclagem, se quiser manter essa fratura, ou então eu posso deixar colocado essa pinça de osso,
faço a minha fresagem, faço a abertura do canal, passo o meu fio guia e coloco a minha haste e no final posso ver o que eu vou fazer com essa pinça, se eu tiro ou faço outra. Cuidado com a posição quando faz o seu raio-x de controle. É importante boas radiografias para ter uma boa avaliação para a colocação dessas hastes. Elas precisam estar no centro do colo, no seu bloqueio proximal. Aqui mostrando um outro paciente, mostrando que existe também uma pinça óssea fazendo a redução, segurando a fratura na sua posição, o fio guia já colocado. E aqui uma palavra. Eu posso muitas vezes colocar o fio guia e depois que eu coloco o meu fio guia, eu posso fazer a redução da fratura. E está aqui, e mantenho a pinça, mantenho a redução até o momento que eu faço a fresagem e faço a colocação da haste. Cuidado com o uso das hastes cefalomedulares. Quando eu faço normalmente num paciente que tem uma fratura trocanteriana, o que eu faço é apenas a abertura do canal. Eu não preciso fresar o canal, é raro essa necessidade. Mas se os senhores precisarem colocar essa cefalomedular numa fratura diafisária, cuidado com a fresagem. Deem preferência por hastes mais finas, porque a fresagem, ela ajuda na estabilidade, mas ela também faz uma lesão biológica dos vasos endostais. E não esqueçam, trabalhem com a fratura reduzida, ou numa mesa de tração, ou com o auxiliar de redução de fratura, o fabuloso distrator da O, que é uma das melhores invenções que o homem tem à sua disposição. E dentro disso, o que eu posso fazer numa fratura diafisária igual a esta que nós estamos vendo aqui? Eu posso, pura e simplesmente, colocar uma haste entrando pela fossa piriforme, mas eu também posso colocar, neste paciente, uma haste cefalofemoral. Está aqui a colocação, simples, um ponto de entrada extremamente acessível, fácil de ser colocado, uma redução que se consegue quase espontaneamente, porque é uma fratura helicoidal, e que dificilmente vai dar algum problema, e que a gente nota que a estabilidade é tão grande que em pouco tempo a gente já nota que existe a formação de um calo ósseo. As hastes cefalofemorales, a sua indicação basicamente são as fraturas trocanterianas. E começou-se a usar primeiramente a haste cefalomedular na fixação de fraturas do fêmur proximal associadas às fraturas da diáfise femoral. Não é o ideal ter as duas fraturas fixadas somente com material de síntese, mas é também uma maneira boa de ser feita. O grande problema é a dificuldade de redução do colo femoral. Ele sempre vai ficar ou em varo, ou ele vai ficar um pouco antivertido. Mas parece que as hastes cefalomedulares, pela facilidade de acesso no grande trocânter, as fraturas da diáfise femoral parece ser uma boa indicação para o uso dessas hastes cefalomedulares. Aproveitem cada minuto desse dia, minha gente, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Mas não no progresso. Eu posso voltar no tempo para melhorar o que eu já fiz ou para tentar esquecer as besteiras que eu fiz no passado. Mas eu acho que a grande vantagem, o grande fascínio da ortopedia é que o tempo nos faz sempre ir para frente e eu não vou precisar voltar. Para finalizar, em fraturas diafisárias da diáfise do fêmur, com o uso da haste cefalomedular, primeiro, trabalhe com a fratura reduzida, não esqueça isso. Use um distrator, use a mesa de tração. Evitar não é evitar bem a fresagem do canal medular, mas não precisa ser uma fresagem exaustiva. E parece que na associação com o colo femoral, ele é uma boa opção de tratamento também. Muito obrigado pela atenção, foi um privilégio conversar com os senhores. Muito obrigado, doutor Falavinha. Agora eu gostaria de convidar o doutor Paulo Roberto Barbosa de Toledo Lourenço, coordenador de trauma do Hospital Quinta D'Oro do Rio de Janeiro, que vai falar para nós sobre fraturas diafisárias do fêmur. Fixação retrógrada é mais fácil e melhor? Doutor Paulo Barbosa, por favor.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos da Comissão Científica, diretoria da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, pelo convite para que eu pudesse participar desse evento, nesse formato novo online de 2021. Nós temos que responder uma pergunta: se a fratura diafisária do fêmur, a haste intramedular retrógrada, ela é mais fácil e melhor? Vamos lembrar que não vamos falar da fratura 31AC e nem da 33AC. Então, este é o esquema que nós vamos conversar, a família 32ABC, ou a associação delas. Flavinha já mostrou muito bem, e se nós olharmos todas as edições do Manual AO, as fraturas diafisárias são de domínio da haste intramedular. Então, essas duas últimas edições, eles afirmam isso. E isso baseado no primeiro grande trabalho publicado em 88, do Brumbeck, em que ele mostra 98% de consolidação numa haste intramedular anterógrada fresada com bloqueio duplo estático. Isso passou, como o Flavinha mostrou, a ser o estándar. Mas eu tenho que responder uma questão. E para isso, nós vamos buscar na literatura o suporte para isso. Restrito aos últimos 10 anos, o PAP, através do Gansley, publica em 2014 Tratamento das fraturas diafisárias, opções e controvérsias. E a conclusão desse trabalho é que a haste anterógrada com ponto de entrada na fossa piriforme é a técnica de escolha para tratar as fraturas. Mas ele cita a haste intramedular retrógrada como uma opção, uma alternativa. Então, se existe essa alternativa, nós devemos estudar quando utilizar uma e outra. E isso é o que foi publicado em 2017, alguns anos depois, pelo grupo do Emil Schemisch, numa maneira mais eficaz de avaliar os trabalhos, que é uma revisão sistemática e uma meta-análise. Veja como o problema que nós temos hoje em dia de 483, apenas 52 trabalhos elegíveis. Qual a conclusão? A haste intramedular retrógrada tem maior risco de dor pós-operatória no joelho, ao passo que a haste intramedular anterógrada tem mais dor no ponto de entrada no quadril e mais ossificação heterotópica. Essas foram as diferenças que ele apresenta. Por quê? Porque em todos os outros resultados funcionais não houve redução, não houve diferença significativa entre a haste intramedular retrógrada e a haste intramedular anterógrada, seja piriforme ou grande trocânter. Então, nessa meta-análise, ele não conseguiu confirmar a tão propalada superioridade da haste anterógrada sobre a haste intramedular retrógrada. O ponto de entrada não é o objeto do nosso estudo. Mais tarde, ou seja, o ano passado, foi publicado também uma revisão, só que com tempo de evolução, comparando a haste retrógrada com a haste anterógrada. E aqui o objetivo principal deles é, se ela é o padrão ouro, a haste intramedular anterógrada, quais os dados a longo prazo que a gente tem que avaliar? Porque o grande problema e a grande crítica sempre foi entrar pelo joelho. Infecção, artrose, debris dentro do joelho. Então eu tenho certeza que eles buscaram esse longo termo, essa avaliação a longo prazo, para criticar o ponto de entrada retrógrado. E vejam que desde 97 a 2012, ou seja, um período bastante longo, forma o grupo desse estudo. Eles avaliam a qualidade de vida pelo WOMAC e vejam, a haste intramedular anterógrada 23,5% e a haste intramedular retrógrada 29,7%, ou seja, se nós avaliarmos isso, é estatisticamente não significativo. O outro é o problema da dor. Através da escala visual analógica, a haste intramedular anterógrada 2,5, com maior incidência no quadril, por onde entra, e a haste intramedular retrógrada 3,4, com maior incidência de dor no joelho. Isso dá, em conjunto, um P de P,11, ou seja, também não estatisticamente significativo.
Então, o trabalho chega à conclusão que elas são tratadas tanto com a haste intramedular quanto a haste intramedular retrógrada com sucesso. E não existe diferença significativa em resultado funcional a longo prazo. E que esse resultado a longo prazo se manteve exatamente igual aos resultados do curto prazo. Então a gente pode chegar à conclusão que a haste intramedular anterógrada ou retrógrada, elas são iguais, ou melhor, falando, utilizando um português melhor, os resultados anterógrado e retrógrado são iguais. Então, a haste intramedular retrógrada, em resposta, ela não é nem melhor nem pior, apenas diferente. E se nós avaliarmos todos esses subitens, tempo cirúrgico, tempo de intensificador de imagem, perda sanguínea, consolidação, pseudartrose, consolidação viciosa, que era o propalado temor da haste retrógrada, infecção, dor no sítio da inserção de função, elas são absolutamente iguais. O grande problema e a crítica que todos esses trabalhos colocam é que são todos retrospectivos, todos têm um N muito pequeno e que servem apenas para responder pontualmente algumas questões. Então vamos ver, nem sempre nós estamos num mar azul ou num céu de brigadeiro. Essa é a situação ideal e que ambas são iguais. Mas nem sempre nós estamos nessa situação. Tem situações em que o mar é revolto e que nós devemos buscar uma solução específica para o problema enfrentado naquele momento. Então, essa segunda parte é baseada no que eu faço com a experiência da literatura, com a nossa experiência em haste intramedular retrógrada. Nós utilizamos as hastes retrógradas em pacientes grávidas porque diminui a incidência de radiação ao nível da pelve ou perto do útero, porque a ação acontece mais a nível do joelho e nós podemos proteger com o capote de chumbo. Na grande indicação para mim é a fratura bilateral. Independente da posição, eu utilizo mesa de tração, eu opero sem mesa, paciente supino, e aqui à direita vocês têm a maneira como eu faço a haste intramedular retrógrada. E por que a fratura bilateral é melhor? O tempo de setup para sair do quadril direito na mesa de tração para ir para o quadril esquerdo, eu tenho que mexer o intensificador de imagem para o outro lado. Na mesa livre de tração, também tenho que movimentar o intensificador de imagem. Aqui não, eu opero joelho direito e joelho esquerdo com o intensificador de imagem vindo do mesmo lado, o que permite até em alguns casos duas equipes trabalharem ao mesmo tempo. Então por isso que nas fraturas bilaterais a nossa preferência é pela haste retrógrada. Então, veja, esse é um paciente politraumatizado, tem outras lesões, mas fratura direita, fratura esquerda, fixado com haste intramedular após o controle do dano e a consolidação e a recuperação funcional satisfatória desse paciente. Esse paciente teve um novo acidente, depois que nós tiramos a haste, ele bateu outra vez de moto e dessa vez foi tratado com uma haste intramedular fresada anterógrada, também evoluindo para a consolidação. Obesidade. Eu gostaria de saber como nós vamos encontrar a fossa piriforme ou a fossa trocantérica em pacientes com este IMC, com esse problema. Então, nesses casos, nós utilizamos a haste retrógrada, porque por mais gordinho que seja o paciente, o joelho é sempre palpável a patela e o ligamento patelar para permitir o ponto de entrada. Então, essa é uma paciente não tão obesa quanto a outra. A haste retrógrada, consolidação e vejo uma recuperação funcional bastante boa do joelho. Fratura do colo do fêmur ipsilateral, grande indicação para a haste retrógrada. Paciente politraumatizado, fratura exposta de fêmur, fratura exposta de tíbia, outras lesões, lesões de pelve, tratada com a fixação da fratura com o implante adequado e a colocação da haste retrógrada, o que torna o método ideal para cada fratura adaptado para a situação do paciente. Nesse caso, nós também podemos mostrar que é um joelho flutuante, também uma das indicações, ou seja, fratura de fêmur, fratura de tíbia vão ser tratadas com haste, o mesmo acesso transpatelar, fixa a fratura do fêmur, fixa a fratura da tíbia. Como vocês podem ver nesse paciente, também politraumatizado, controle do dano, fixado com uma haste retrógrada no fêmur, uma haste anterógrada na tíbia e a evolução com a consolidação, formação de calo após 1 ano.
Fratura diafisária distal do fêmur seria a 32,3, aquela que está mais próximo da região supracondiliana. Por quê? Porque nesses casos o canal já é mais largo. Eu perco um pouco da estabilidade do contato diafisário que a haste permite. Então veja, nesse caso, um paciente de 38 anos é uma fratura que não está no quadrado de Heimann, então é uma fratura 32, tratada com haste, que evolui para a consolidação. Osteoporose e fratura atípica não recomendamos. Por quê? Porque é o conceito do total femur fixation. Eu preciso de uma proteção ao colo. Então, nesses casos, nós precisamos de uma haste tipo reconstrução, que na retrógrada não é possível. Então, veja aqui, eu protejo todo o fêmur numa fratura diafisária com uma haste de reconstrução. Fratura atípica, temos que proteger o colo, tratada com uma haste anterógrada com um modelo de reconstrução. Fragmento proximal curto. Nesses casos também não utilizamos uma haste. Por quê? Porque a fixação com os dois parafusos ela estaria sob um estresse, enquanto que a fixação distal pelo canal alargado também não seria biomecanicamente favorável à haste, e nesses casos nós utilizamos uma haste anterógrada. Então, senhores, de uma maneira geral, haste intramedular, anterógrada e retrógrada têm resultados similares. Acaba sendo uma preferência do cirurgião, e em haste intramedular retrógrada nós utilizamos em situações especiais, ou seja, acaba sendo uma preferência da situação clínica ou uma preferência pelo traço de fratura, pelo tipo de fratura. Então, para mim, respondendo à pergunta, sim, a haste intramedular retrógrada ela é melhor na fratura bilateral, na fratura ipsilateral, nas fraturas diafisárias distais associados colo, tíbia, acetábulo ou pelvis, na situação clínica da gravidez e na eventualidade de um paciente com IMC alto com a obesidade. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez obrigado pelo convite. Muito obrigado, doutor Paulo Barbosa. Agora eu gostaria de chamar o doutor Leonardo Rosa da Rocha, chefe da área de pesquisa do INTO e staff do grupo de trauma do INTO do Rio de Janeiro, que vai nos falar sobre fraturas diafisárias associadas à fratura do colo do fêmur. O que fazer? Doutor Leonardo, por favor. Vamos falar agora das fraturas diafisárias do fêmur, com associação aí à fratura do colo, que devemos fazer. Então é importante, nós temos aí como objetivos educacionais informar aí quando devemos ter a suspeita da lesão, como diagnosticar, planejar de forma adequada o tratamento e saber aí o momento de tratar, traçar as prioridades e também analisar os resultados e possíveis complicações. Como já foi explanado pelo Dr. Paulo, parte desses pacientes aí tem fraturas diafisárias e associados até 9% à fratura do colo. São pacientes jovens, do sexo masculino, na grande maioria, 75%, com uma idade média de 35 anos. O mais importante é que nessas casuísticas, até 50% elas não são detectadas no raio-x inicial e na avaliação inicial. Então, 60% dessas fraturas podem ser sem desvio, que também dificulta aí o diagnóstico. A associação com fraturas expostas, principalmente da diáfise, chega até 33%. E lesões ligamentares e também músculo-tendíneas do joelho, até 40% dos pacientes. Então é importante que a gente entender que a diáfise ela vai absorver a maior parte da energia e o colo vai sofrer o cisalhamento. Isso é importante para entender o padrão de fratura do colo. Ou existe também a possibilidade de uma complicação durante a inserção de uma haste anterógrada. Isso questiona-se muito se é uma fratura não diagnosticada no paciente politraumatizado ou se realmente é uma lesão iatrogênica no ponto de entrada. Então, como diagnóstico, é importante a gente ter a série de exames, então o raio-x da pelve em AP, o raio-x da coxa e do quadril em AP e perfil, incluindo o joelho. Podemos lançar mão da tomografia e muitas vezes esses pacientes politraumatizados, eles fazem também uma tomografia ali do abdômen da pelve, a gente pode coletar informações dali. A ressonância magnética, é claro que isso no paciente politraumatizado é muito difícil, mas é possível fazer tardiamente esse diagnóstico, e a radioscopia intraoperatória é muito importante. Então, o raio-x da pelve é importante avaliar
todos os ângulos, e aí o arco de Shenton ali, ele dá uma dica quando associado ali a uma fratura. A radiografia em AP e perfil da coxa, muitas vezes esse perfil é difícil da gente conseguir no pré-operatório, no paciente no CAD, então é a busca que a gente deve ter sempre uma radiografia, incluindo a articulação do joelho. E o raio-x do AP e perfil do quadril, muitas vezes não temos essa imagem, temos a imagem só no pós-operatório, onde a gente diagnostica. A tomografia, como já falei, é importante, fraturas sem desvios são evidentes, porém, mesmo um paciente politraumatizado, com uma fratura de alta energia, suspeitar mesmo uma tomografia que não seja diagnosticada imediatamente a fratura. A ressonância magnética, tem trabalhos que dizem que somente fazer a tomada do STIR, a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce e pouco tempo desse paciente na sala de exame. Então, esse trabalho aí esse trabalho aqui de 2013 mostra, em relação à radiografia de pelve, a radiografia da coxa e também a radiografia, a tomografia axial, onde mostra a sensibilidade do exame de 56% a 64%, e por isso, muitas vezes, ele é falho, esse diagnóstico. Então, é importante a gente entender que com essa baixa sensibilidade, temos que lançar mão de outros exames. Então, a radioscopia intraoperatória, com rotação interna dinâmica, a gente tem uma maior sensibilidade nessas fraturas, chega a 92%, e uma especificidade alta, totalmente diferente de uma radioscopia estática. Então, é importante a gente entender que, finalizando a cirurgia, devemos checar sempre a região do colo. E, muitas vezes, vamos deparar dessa situação, paciente no centro cirúrgico, aproveitamos o momento e fazemos o tratamento adequado. Então, como classificação, podemos utilizar a classificação de Powers para entender aí a velocidade e a energia dissipada nesse colo com traço de fratura. A classificação de Gardner vai dar mais ou menos um prognóstico para a gente, porém, a classificação AO, ela associa aí a classificação de Gardner e também o prognóstico associado à classificação de Gardner. Nas fraturas diafisárias, utilizamos a classificação AO, separadas em grupo dos traços simples, do traço com cunha e dos traços complexos. E o tratamento desses pacientes geram todos esses questionamentos. Devemos fazer aí o tratamento precoce ou tardio, fazer o tratamento provisório definitivo, prioridades, o colo ou a diáfise, e usar um implante ou 2 implantes. Então, sobre a resposta do precoce ou tardio, a estabilização precoce tem melhores resultados. Então, diversos estudos, e principalmente esse, publicado em 2010, mostram que a estabilização precoce, você obtém menores índices de complicação de todos esses pacientes politraumatizados. O tratamento provisório ou definitivo. O tratamento definitivo em ambas as fraturas, quando possível, no mesmo procedimento, quando o paciente permite, também é preferível e mostrando melhores resultados em todas as séries. Aí a prioridade do colo na diáfise. Quando o colo deve ser a prioridade? Quando a gente tem um risco elevado de complicações mais graves, como um desvio grande do colo, a gente pode ter uma necrose avascular. Fraturas sem desvio, onde você pode fazer uma fixação in situ, é importante, porém, chamar a atenção de todos que a redução deve ser anatômica. E na diáfise, quando ela será a prioridade? Pacientes politraumatizados, a aplicação do fixador externo, e isso nós diminuímos demais aí o risco de eventos tromboembólicos e complicações para esses pacientes. O problema, a gente tem uma redução do colo muito difícil quando a fratura está desviada, então podemos lançar mão de um dos pinos desse fixador também, como o joystick. Então, um implante ou 2 implantes. Então, as possibilidades são diversas. Existe uma série de trabalhos que apresentam mais de 60 aplicações de implantes e a combinação desses mesmos. O importante é que os senhores escolham de forma particular para cada lesão, para cada paciente, e conforme vocês têm disponíveis no serviço de vocês os implantes e o tratamento das fraturas de forma separada ou em conjunto. Então, implantes separados têm a menor taxa de reoperação, e quando comparamos do colo o DHS com parafusos canulados, não observamos uma diferença estatística na consolidação e em resultados de complicações. Em relação à diáfise,
as fresadas e não fresadas. As fresadas diminuem o risco de não união em 76%, isso também já foi apresentado nas aulas anteriores, e as hastes anterógradas com retrógradas, especificamente, diferente do que o Dr. Paulo apresentou, quando tem associação com a fratura do colo, diminui a incidência de não união em 47%. O atraso do diagnóstico dessa fratura, ele aumenta o índice de complicações, consolidação viciosa, a não união e a necrose vascular, e com isso, devemos sempre evitar, né, em casos específicos, uma fratura desviada, que a gente coloca uma haste cefalomedular, pode evoluir para necrose vascular e a complicação evoluir dessa forma. Uma fratura não diagnosticada do colo pode evoluir também para uma não consolidação ou até mesmo uma necrose vascular, que são resultados devastadores. No caso de um paciente com uma fratura exposta da diáfise, com um raio-x inadequado do quadril, sem um estudo adequado, e feito o fixador externo na diáfise e a fixação provisória com parafusos. Porém, quando fez o tratamento definitivo da diáfise, observa-se um varo do colo, que isso gera a necessidade de outros procedimentos futuros. Então é importante a gente entender, como conclusão, que esses pacientes são politraumatizados. Então, geralmente são associados diversas fraturas com um grau de complexidade muito grande. É importante dar a atenção devida para a fratura do colo. Então, temos que buscar uma fratura alinhada, reduzida e uma estabilização rígida, para que possamos mobilizar esse paciente de forma precoce, reabilitar ele de forma satisfatória. Esse é o resultado final desse paciente, 12 meses de pós-operatório, e conseguimos ver que o traço de fratura era bastante vertical, tinha um cisalhamento importante, porém reconstruímos toda a parte posterior, que estabiliza e ampara aí para uma função adequada desse paciente. A gente consegue ver um paciente jovem com uma boa função. Então, como conclusão, é uma fratura complexa, de alta energia, o diagnóstico é difícil, precisa ser feito de forma precisa e correta, é uma fratura que você deve dar prioridade sempre para a fratura do colo. O desvio do colo, ele geralmente vai definir o tipo de síntese que nós vamos submeter o paciente. E é muito importante a redução anatômica do colo. É uma fratura articular e diminui bastante as complicações. E a haste fresada é a escolha ideal para a diáfise. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Léo Rocha, pela apresentação. E agora eu gostaria de convidar o Dr. Hélio Jorge Fernandes, professor afiliado e chefe da disciplina de traumatologia da Escola Paulista de Medicina, que vai falar para nós sobre as fraturas atípicas do fêmur. Existe uma solução? Por favor, doutor Hélio, a palavra é sua. A pergunta que se faz é em relação a que nós devemos ou não, a resposta sobre existe uma solução a respeito das fraturas Então, na verdade, assim, o objetivo da apresentação é mostrar a relação de fraturas atípicas e o uso de alendronatos, a falha de diagnóstico, ou pelo menos a subnotificação, o mecanismo de ação e a resposta óssea, o tratamento das complicações, e, na verdade, não existe solução, existem soluções. Então, epidemiologicamente, as fraturas, na maioria das vezes, elas são subdiagnosticadas, porque muitas vezes elas acabam em centros de traumas menores e elas não são reconhecidas, porque elas são traumas decorrentes de baixa energia. E, naturalmente, pelo uso do alendronato, as mulheres são mais suscetíveis, porque elas estão fazendo um tratamento, na maioria das vezes, de osteoporose, e isso ocorre numa década mais jovem, em pacientes mais ativos e com predileção racial para a raça asiática em 8 vezes. E isso foi diagnosticado, pelo menos foi alertado, pelo trabalho de Odivina e colaboradores em 2005, que mostrou uma série de casos de padrão radiográfico em pacientes que utilizavam os bisfosfonatos e que mostrou que, inclusive, essas fraturas são raras e a estatística varia de 1,3 a 23 por 100 mil habitantes. Hoje, talvez com o diagnóstico mais apurado, pelo menos pelo alerta maior, nós conseguimos diagnosticar essas fraturas. Observe aqui nessa imagem que há uma diferença entre a fratura do estresse, que é induzida por exercício,
e que normalmente compromete a zona de compressão, e as fraturas alendronáticas, atípicas, que são decorrentes de baixa energia, são abaixo do pequeno trocânter e que tem início na cortical lateral. Então, é mais ou menos essa imagem que a gente observa. São fraturas transversas, oblíquas curtas, em mulheres, e que tem aumentado com o uso dos alendronatos. Normalmente a diáfise do fêmur é a mais acometida, porém existem relatos em outras regiões. Então, será que nós devemos retirar o alendronato? Na verdade, os benefícios superam os riscos. É um medicamento de baixo custo, que resolve, na maioria das vezes, o problema da osteoporose. Então, eles não devem ser abandonados. E aqui vem, então, já a primeira resposta de solução. A solução não é retirar. Você pode retirar depois da fratura, e aí existem tratamentos para isso. Mas o que você deve suspeitar? E aí já vem uma outra questão. Traumas de baixa energia, mulheres, geralmente mulheres um pouco mais jovens, e a predileção racial, como eu falei. E essas fraturas têm algumas características, né? Elas normalmente ficam abaixo do pequeno trocânter, elas têm um trauma mínimo, às vezes nenhum trauma, né? Essa configuração, a não cominição, e ela pode atingir as duas corticais. E quando ela, muitas vezes, pode acontecer, ela pode fraturar uma única cortical, que é o que eu vou mostrar mais para frente. Mas nós podemos observar, inclusive, o espessamento da cortical, o estreitamento do canal medular, e de 4 desses itens que eu estou mostrando aqui, a Sociedade Americana de Óssea e Mineral mostrou que 4 desses itens, quando são presentes, normalmente configuram a presença de uma fratura atípica. E esses itens secundários, como reação óssea periosteal ou aumento generalizado da cortical, são sinais suspeitos, além da dor na coxa, dolorimento, retardo de consolidação em algumas fraturas e a associação com comorbidades, como diminuição de vitamina D, artrite reumatoide, vulvopatia e a utilização de agentes farmacêuticos. Outro detalhe importante que precisa ser destacado é as características mecânicas, o formato do fêmur. Geralmente, o fêmur ele tem um aspecto lateral, normalmente ele estressa mais na parte lateral, e o alendronato dá uma configuração um pouco mais curva do fêmur, a curvatura lateral ela aumenta mais. Então, quando nós vamos fazer o tratamento, isso vai influenciar bastante, além da coxa, que é mais vara. Então, a curvatura anterior, a curvatura lateral, a coxa vara, fazem com que nós tenhamos algumas dificuldades no tratamento das lesões e que fogem um pouco do tratamento tradicional. Que são as complicações, fratura periprotética, por exemplo, né? Mas lembrando que a pelve normalmente é mais larga, existe uma força invável maior, a faixa etária é mais baixa, e nós temos algumas situações, como por exemplo, quando quem já teve a oportunidade de abrir, já viu que o canal é bem estreito e que o osso não é um osso de uma característica normal. Então, ele é um osso mais espesso, um osso diferente. E muitas vezes, quando nós fazemos a fresagem, normalmente a fresagem concêntrica ela não é muito interessante para fazer essa redução. Então, existem alguns fatores que eu gostaria de destacar agora, mostrando alguns casos. Primeiro, que as fraturas consolidam mais tardiamente. Depois, como o Dr. Falavinha comentou das hastes cefalomedulares, a entrada, o ponto de entrada aí, ele é mais anterior e mais medial nas hastes cefalomedulares, que são as hastes que são naturalmente utilizadas como tratamento de escolha. O calibre, normalmente, da haste é menor. Normalmente, nós destacamos que a proteção do fêmur, ela não tem que ser normalmente no polo superior da patela, ela deve descer um pouquinho mais, que existem as fraturas peri-implantes. E o posicionamento varia muito da preferência do cirurgião, em mesa de tração, em mesa comum, em decúbito dorsal, em decúbito oblíquo. Mas, enfim, eu vou mostrar algumas situações onde foram feitos os tratamentos, por exemplo, nesse caso aqui, a haste centromedular, mostrando a consolidação de uma fratura alendronática. Agora,
depois de um certo tempo, nós passamos a utilizar, como já foi destacado pelos colegas, aí a proteção do colo, utilizando uma haste céfalo-medular, então hoje seria o tratamento de escolha. E lembrando ainda que, muitas vezes, cerca de 20% desses pacientes apresentam no lado contralateral uma imagem que mostra uma área de tensão mais comprometida, quer dizer, na área de tensão, um espessamento da cortical que, quando sintomático, muitas vezes nos obriga a fazer a fixação do lado contralateral, justamente para prevenir uma fratura. Então, mostrando aqui algumas complicações, como essa da fratura periimplante, que a gente vê aqui à direita, esse osso, nitidamente, o paciente teve uma fratura transorgantérica e, com a utilização da haste, ele teve uma fratura periimplante. Uma outra situação que é bastante ilustrativa, o Paulo demonstrou aí a utilização da haste retrógrada, que muitas vezes pode ser utilizada, mas os senhores podem observar aqui, essa haste ela entrou bem na cortical medial, ela chegou um pouco na altura do grande trocânter, né? E a paciente apresentou do outro lado uma outra fratura. Logo, um ano depois, que foi tratada, mas como o formato do fêmur, que os senhores podem ver aqui, ele é mais curvo do lado esquerdo e a gente vê do lado direito, ele é mais curvo mesmo, introduzindo a haste mais medial, existem algumas dificuldades técnicas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, que devem ser utilizadas na colocação da haste céfalo-medular em termos de tratamento. Então, algumas complicações que surgem, aqui uma outra situação, a paciente já tinha sido submetida a um tratamento no lado direito, apresentou uma fratura de característica típica do lado esquerdo, foi submetida a um tratamento com uma haste retrógrada, uma osteossíntese com haste retrógrada, e vocês observem que não houve uma redução muito satisfatória, além da haste ter ficado um pouquinho baixa. E o resultado foi exatamente esse. Ela entrou um pouco mais lateral e acabou causando uma zona de tensão. Existem aqui várias razões técnicas que podem ser discutidas, mas na colocação da haste céfalo-medular, a gente pode observar aqui que a haste acaba, mesmo entrando no ponto de entrada mais medial, ela acaba saindo mais medial, a gente não consegue entrar mais lateral. Hoje a gente já faz isso com uma técnica mais apurada, deixando esse segmento proximal mais aduzido, mais empurrado. Muitas vezes existem táticas para a gente poder fazer isso, mas nós só aprendemos isso ao longo do tempo, mas que são detalhes que chamam a atenção justamente porque essas fraturas se comportam de uma maneira um pouco diferente. Aqui já fratura consolidada. Uma outra situação, também numa fratura de característica alendronática, tratada com uma haste centromedular. Aqui era uma paciente asiática, de origem asiática, já tinha submetido à troca do implante intramedular 2 vezes com enxerto, e não havia consolidação. As fraturas normalmente levam mais tempo a consolidar, e aí foi feita a técnica do augmentation, justamente para melhorar a estabilidade da fratura e sem a utilização de enxerto, a consolidação com o resultado final. Uma outra situação, também mostrando a característica da fratura alendronática, dos 2 lados, foram fixados os 2 lados. Observem aqui que essa fratura ficou fixada em varo, é uma das dificuldades que a gente tem, mas ela evoluiu para não consolidação depois de 1 ano, e também a técnica de augmentation foi utilizada justamente propiciando a consolidação. Outras, a evolução da paciente, do lado esquerdo com a profilaxia, do lado direito com augmentation, a consolidação final, e finalmente aqui uma situação também característica, uma fratura, olha como ela se comporta diferente. Uma lesão subtrocantérica do outro lado, uma fratura bastante estranha, né? E a fixação aqui, em varo, mesmo tentando, levou a uma não consolidação, a uma pseudartrose. A evolução do lado esquerdo foi muito satisfatória, o lado direito aí ficou durante muito tempo aguardando consolidação, até que se resolveu fazer uma técnica de augmentation de uma forma um pouco diferente,
aí utilizando uma placa invertida para fêmur distal, e a consolidação e a retirada da haste da placa no final. Então, assim, aqui está a paciente já na evolução. Eu não vou ficar mostrando, devido ao tempo, muitos detalhes, mas eu queria, assim, resumir que essas fraturas atípicas, existem várias soluções, na verdade. O uso dos bisfosfonados, os alendronatos, eles são associados com essas fraturas e cada vez a gente está vendo que isso está se tornando mais comum. Então a gente tem que ficar alerta. As imagens radiográficas, elas são características. A fratura começa de lateral para medial. Muitas vezes existem fraturas incompletas e muitas vezes é necessária a profilaxia com a utilização da haste encefalomedular, e isso é recomendado. Mas o tratamento cirúrgico ainda cursa com algumas altas taxas de complicações. Demora na consolidação, a consolidação é mais lenta. A dificuldade técnica que nós temos pelo formato do fêmur, e lembrando que a consolidação é mais lenta. Então, em resposta, existem várias soluções. E eu procurei aqui demonstrar para vocês exatamente as várias soluções que nós encontramos ao longo desses anos no tratamento dessas fraturas. Obrigado pela atenção. Gostaria de agradecer a todos, então, que viram essas apresentações muito boas mesmo, sobre as fraturas diafisárias do fêmur. E agora nós vamos ter as palestras internacionais no próximo módulo. Muito obrigado a todos, boa noite.